Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula no canal Delta Mágica. Meu nome é Thiago Carneiro, sou professor de matemática. Na aula passada, vimos dois tipos de conjuntos numéricos, que é o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Vimos a relação que um exerce sobre o outro e observamos que o conjunto dos números naturais ele é subconjunto do conjunto dos números inteiros. Nessa aula, vamos ver outros três tipos de conjuntos, que é o conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. E vamos ver a importância que esses conjuntos exercem na matemática. Gente, compartilhe o meu canal, se inscreva e ative o sininho. Deixe o like de gostei e compartilhe o canal, ok? Escreva nos comentários, não deixe de escrever, a sua participação é muito importante para este canal. Um forte abraço e vamos para a aula. Vamos agora, gente, para o conjunto dos números racionais, certo? O conjunto dos números racionais, gente, ele é descrito como o conjunto dos quocientes, gente, entre dois números inteiros. Então, ele é o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, gente. E como ele é definido, gente? Ele é definido assim, gente, da seguinte forma, ó. A definição dele, vamos dar aqui, ó. Vamos dar mais ou menos aqui embaixo, aqui mais ou menos, ó. Vamos lá. Eu esqueci de deixar um espaço, mas a gente vai botar, vamos botar a definição aqui, ó. A definição dele aqui, do número dos racionais, vai representar pelo Q, certo? E tem um Qzinho aqui barrado aqui, né? Ele vai ser igual, o seguinte, ele vai ser igual a, eu tenho A, certo? Sobre B, ó, que é a definição de números racionais, tal que o meu A, ele vai pertencer a Z, ou seja, vai ser um número inteiro, certo? E o meu B também vai pertencer a Z, certo? Vai pertencer a Z, certo? Agora B, desde que B ele seja diferente de zero, certo, gente? Senão vai dar uma indeterminação. Então, desde que B seja diferente de zero. Ou a gente pode interpretar também da seguinte forma, ou então pode interpretar da seguinte forma também, gente, ó. Eu tenho o Q, né? Aqui, tem uma barrinha aqui, que eu não sei fazer, mas tudo bem. Isso é questão de desenho. Abre parênteses. Vai ser quem? Vai ser A, de uma forma ou de outra pode representar. A definição assim, sobre B, tal que A, ele vai pertencer a Z, e B vai pertencer a Z, com um asteriscozinho aqui. Então, é duas formas de eu representar a definição de conjuntos dos números racionais. Ô, Thiago, mas por que aqui esse asteriscozinho aqui? Porque eu estou botando um asteriscozinho aqui, porque eu estou dizendo que ele, o B, ele vai pertencer a todos os conjuntos de números inteiros, excluindo o zero. Então, eu não disse aqui que B tem que ser diferente de zero, então, em vez de eu colocar B diferente de zero, eu coloquei um asterisco aqui, para representar que o conjunto que B, ele vai pertencer, que é o denominador, a todos os conjuntos de números inteiros, excluindo o zero, gente, entendeu? Porque senão vai dar uma indeterminação aqui, se for igual a zero, entendeu? Então, você pode representar pelas duas formas, de cima e o de baixo aqui, certo? Ok. Quais são os números inteiros? Quais são os números racionais, gente? Os números racionais são esses aqui, ó. Os números racionais são os números fracionários, são os números, no caso, que são o quociente, ou seja, o conjunto dos quocientes, né, gente? Que o numerador e o denominador, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, né? Ou seja, o A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros, excluindo o zero, não é isso? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Como é que a gente vai fazer aqui? Quais são os exemplos? Os exemplos a gente vai dar, ó, 3/5 é racional, 3/5 é racional, certo? Menos 7 sobre 4 é racional. 2 sobre 1
ele é racional. 0 sobre 1 é racional. 13 sobre 8 também é racional, certo, gente? Esse 8 aqui, fazer esse 8 direito. 13 sobre 8. Olha o 8 aqui, certo? Vamos lá. Menos 7 sobre 1, certo? E por aí vai, certo? O conjunto dos números racionais também é infinito. Tende também ao infinito, gente. Ok? Gente, observe que a gente chegou até o conjunto dos números racionais. Observe, gente, que eu tenho o seguinte. Eu vou dizer que o meus conjunto dos números racionais, ele vai ser o conjunto maior do conjunto dos números inteiros e naturais. Ou seja, eu vou dizer que o conjunto dos números naturais, ele vai estar contido no conjunto dos números inteiros, que o conjunto dos números deles vai estar contido no conjunto dos números racionais. Ó, que maravilha! Então, pelo diagrama, como é que a gente representa isso? A gente representa que eu tenho um conjunto maior, que é o conjunto dos números racionais, que eu vou chamar de Q. Dentro do conjunto dos números racionais, eu vou ter o conjunto dos números inteiros, que eu vou chamar de Z. Certo? Aqui. E dentro do conjunto dos números inteiros, eu vou ter o conjunto dos números naturais, que eu vou chamar de N aqui. Então, gente, observe que o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, eles são subconjunto do conjunto dos números racionais. Então, repetindo, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, eles são subconjuntos do conjunto dos números racionais. Aqui, ó, são subconjuntos. Tanto os naturais como os inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Entendeu? Vamos agora definir o que é números racionais, o decimal exato e decimal periódico, certo? Gente, decimal exato é tudo aquele que você tem um valor que ele não se repete, ele é exato. Então ele tem a primeira casa, ele para até uma determinada casa decimal e não continua. Já o periódico, ele vai se repetir, ou seja, em várias casas decimais, certo? Em determinada casa decimal, ela repete várias vezes. Então, um número decimal exato, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, 2/5, certo? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,4 em decimal, certo? Então, ó, ele não se repete. Eu tenho 4 aqui, ele não se repete. Então, ele é exato, certo? Vamos supor, 1/2, também ele é exato. Vai dar quanto? Vai dar meio, ó, é meio, 0,5. Ele é um decimal exato também, gente, ó. Ele não se repete, entendeu? Então, agora vamos definir decimal periódico. Decimal periódico, determinada casa decimal, ele vai repetir. Então, vamos supor, exemplo, 1/3. 1/3, ele é periódico. Por quê? Porque 1/3 ele é igual, ó, a 0,3, 3, 3, 3, e pá, e ó, repete. Certo? O que mais? Vamos lá, bota aqui do lado. 7/9. 7/9 também ele é periódico, porque ele vai se repetir. O que é periódico? Periodicidade é aquilo que se repete, né? É que você vai dar vários loops, tem vários ciclos, né? Então aqui, ó, eu tenho 0,7, não é isso? 7, 7, 7, e por aqui vai. Isso aí é chamado de números decimais periódicos. Tanto o exato e o periódico, eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Certo, gente? Agora é o seguinte, eu tenho a seguinte questão. Como, certo? Eu vou apagar só essa parte aqui de baixo. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo para poder a gente aproveitar o espaço aqui, certo? Vou apagar essa parte aqui de baixo só, para a gente aproveitar o espaço aqui, certo? Agora eu tenho a questão seguinte, ó. Como saber se uma determinada fração, certo? Irredutível, aquele que realmente você não fatora, você não tem como fatorar mais,
tanto o numerador como o denominador. Ela não se reduz mais, certo? Equivale a um decimal exato ou uma dízima periódica? Que isso aqui se chama de dízima periódica, certo, gente? Então, como é que a gente vai saber? Batendo o olho na fração e vai saber se ela é dízima ou não. Aí vem um assunto que a gente vai entrar na matemática de ensino fundamental ainda, que é a chamada de fatoração. A gente vai fatorar o denominador. Entendeu, gente? Vamos fatorar o denominador. Então, vamos supor um exemplo, gente. Um exemplo aqui. Se eu tenho aqui, ó, 3... Um exemplo, ó. Se eu tenho aqui, ó, 3 sobre 30. Eu vou chutar aqui esse exemplo. O que eu vou fazer para poder saber se ele é exato ou periódico? Certo? O exato, ele, ó, não se repete, ó. As casas decimais não se repetem. Periódico sim. Por que eu vou saber? Eu vou pegar o denominador e vou fatorar. Como? Eu vou fatorar, ó, 30, você já, com certeza, o ensino fundamental já deu fatoração, ó, 30, vou fatorar, ó, por 2, vai ser quem? 15, não é isso? A fatoração é assim, a fatoração de números inteiros, né? Vou decompor em fatores primos, ó. O que mais, ó? Vai ser agora por 3, né? 15 por 3 vai ser 5, ó, tá vendo? E eu tenho aqui, e agora por 5, né? E 5 por, dá 1. Esse aqui eu vou perguntar, ele é periódico ou exato? Gente, uma regrinha aqui básica que vocês vão entender rapidinho. Ele vai ser exato quando meus fatores primos aqui for apenas 2 e 5. E ele vai ser dízima periódica quando tiver algum fator aqui diferente de 2 e 5. Olha que maravilha, que coisa fácil, rapaz. Então aqui ele é uma dízima. Certo? Então, 3 sobre 30 é uma dízima periódica. Como, Tiago? Eu acabei de dizer. Tem o 3 aqui, ó. O 3 é um número diferente de 2 e de 5. Então, quando vir um número diferente de 2 e de 5, vai ser uma dízima quando você for fatorar. Se vir números apenas 2 e 5, não tiver nenhum número diferente, vir 2 e 5, ele vai ser exata. Então, você sabe que 3 dividido por 30... ele vai dar justamente quem? 3 dividido por 30, ele vai dar... Não, gente, isso aqui não é a dízima, não. Eu estou me enganando aqui. Né? Eu estou me enganando aqui. Ó, gente... ele é exato, ele está dizendo que é exato. A gente deu um exemplo aqui, que realmente, ó, vamos fazer novamente aqui, porque 3 dividido por 30 dá 0,1, né? Dá 0,1, não é uma dízima não. Vamos refazer isso aqui tá alguma coisa errada aqui. Vamos refazer isso aqui. Essa definição aqui, ela realmente não se aplicou. Não se aplicou isso aqui não, né? Não se aplicou isso aqui não. Vamos ver como é que a gente vai ver como é a dízima, certo? Vamos lá, vou dar outro exemplo aqui e vamos ver aqui, gente. Ó, vamos lá. Eu tenho 7 sobre 50, certo, gente? Vamos fazer aqui, vamos fatorar o 50. A gente tem que fatorar o denominador, não é isso, gente? Vamos fatorar o denominador, vamos lá. Vai ser por 2, de 50 dividido por 2 dá o quê? Dá 25, não é isso? Vamos lá. Vai ser agora por quanto? Por 5, né? 25 por 5 dá 5, né, gente? E vai ser agora por 5 também. 5 por 5 dá 1, não é isso, gente? Ó, 7 sobre 50, gente, ele não é uma dízima, não, é exata. Ele é um número, é uma divisão exata, um decimal exato. Quanto é 7,5 dividido por 50? 7 dividido por 50, gente, vai dar 0,14, né? Então, isso aqui vai dar 0,4. Ele não é uma dízima, ela é exata. Então, obedece a regrinha de que se eu tiver fatores primos aqui, 2 e 5, ele vai ser exato. Se tiver algum número diferente aqui de 2 e de 5, ele vai ser
vai ser uma dízima. Vamos refazer aquela que a gente fez, gente? Vamos refazer. Vamos lá? Vamos lá. Então, a gente botou o exemplo anterior com 3 sobre 30, não é isso, gente? Então, vamos lá. Vamos agora, para não confundir, fatorar o 30. De novo, para poder a gente ver, confirmar que ele vai dar exato se tiver só 2 e 5. E vai dar uma dízima se tiver algum número diferente de 2 e 5. Vamos lá. Ó, por 2, certo? Eu tenho aqui, ó, 30 dividido por 2 vai dar 15, certo, gente? Ok. Ó, por 5, gente, ó. 15 dividido por 5 vai dar quanto? 3, não é isso, gente? E 3, não é isso, gente? 3 dividido por 3 dá 1, não é isso? Ó, gente, tem um número 3 aqui, ó. Só que esse número aqui, ele não vai ser uma dízima. Agora eu lhe pergunto por que não vai ser. Por que, Tiago, não vai ser uma dízima? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, gente. Que a gente não observou, certo? A definição. Gente, 3 sobre 30, por que deu? Não obedeceu a regra que eu acabei de falar. Simplesmente porque 3 sobre 30 é uma fração que ela se reduz. Então, a gente vai... Isso aqui só se aplica a frações irredutíveis. Então, ó, se a gente fatorar aqui por 3, e fatorar aqui por 3, gente, ó, ela é irredutível. Ela não é irredutível, certo? Então, vai dar o quê? 1 e 30 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 10, não é isso? Então, ela não é irredutível, ela se reduz, ou seja, você fatorando, ela se transforma nessa fração aqui. E se você realmente for simplificar ela, se você for realmente fatorar ela para ver se ela vai ser uma exata ou dízima, você vai ver, ó, 10 dividido por 2, 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, você vai ver que só tem 2 e 5. Então, olha, a fração, se ela não for irredutível, se ela se reduzir, então ela não vai seguir essa minha regra. Você vai ter que fatorar ela, ou seja, reduzir ela primeiro, para depois você fazer a regrinha da decomposição. Entendeu, gente? Então, na verdade, a gente aqui, ó, botou 30, a gente botou 30 aqui, vê que não obedeceu a regra, por quê? Porque essa fração aqui, ela é redutível. Ela se reduz. Então, essa regra só vale para frações irredutíveis, entendeu? Então, é por isso que deu o erro aqui. Por quê? Porque primeiro tem que reduzir ela toda e depois fazer a decomposição. Aí você vai ver que ela é uma fração exata, porque deu apenas 2 e 5. Agora, se ela for irredutível e tiver um número aqui diferente de 2 e 5, aí ela vai ser uma dízima periódica. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, certo? Vou apagar essa parte daqui, que a gente vai fazer mais um exemplo aqui, certo? Vamos fazer mais um exemplozinho aqui, certo, gente? Vamos apagar aqui. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui, gente. Vamos apagar aqui. Certo? Vamos lá. Vou fazer mais um exemplo aqui. Se eu digo, vou botar o número aqui, 5 sobre... vamos lá, 5 sobre 35. E vou fazer um exemplo aqui, vou botar 16 sobre 30. Ó, observe que 16 sobre 30, ele se reduz. Eu vou reduzir ele primeiro, vou dividir ele por 2 aqui. Então, vai ser 16 dividido por 2 dá 8. Deixa eu melhorar isso aqui.
16 dividido por 2 dá 8. 30 dividido por 2 dá 15. Vamos fatorar para ver se é uma dízima ou se é um número decimal exato? Vamos fatorar o denominador, o 15. Agora ele está irredutível, né, gente? Eu não fatoro mais para que é ímpar, eu não fatoro mais. Então aqui, ó, 15 vai ser por quanto? 15 vai ser por 3. 15 dividido por 3 vai dar quanto? 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Olha, eu tenho 5, não tenho 2. Eu tenho, para ser exato, tem que ter o 2 e o 5. Ó. Eu tenho o 3 aqui. Ó. Então, logo, aqui é uma dízima. Não é isso, gente? É uma dízima periódica aqui. Sem dúvida. Certo? E essa dízima vai ser como? Essa dízima vai ser justamente igual a 0,53333. É uma dízima periódica. E aqui? Aqui você também, ó, aqui ele está redutível, né? Então a gente vai reduzir mais essa fração. Dividir aqui por 5 aqui em cima e dividir por 5 aqui embaixo. Então 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. Não é isso? Então aqui 7. Se fatorar o denominador aqui, 7, vai dar quanto? Vai dar 7. Certo? 7 dividido por 7 dá 1. Ó, isso aqui vai ser... 7 dividido por 7 dá não dá dízima, gente. E também não dá, ó, não dá dízima. Não é uma dízima. Isso aqui não é uma dízima. Não é uma dízima e também não é um número exato. Na verdade, ele é um número exato, né? Ele não é uma dízima, é um número exato. Ele é um número exato. Por quê? Olha, deu 7 aqui. É diferente, 7 é diferente de 2 e de 5. Não deu nem 2 nem 5 aqui, deu 7. Então, ele não é uma dízima, ele é um número exato, né? Ele é um número exato. Para ser um número exato, tem que dar, né? Aí eu digo, Tiago, mas você acabou de falar que para ser um número exato, tem que dar 2 e 5. E para ser uma dízima, tem que vir pelo menos um número diferente de 2 e de 5 para ser uma dízima. Como aqui é um número diferente de 2 e 5, e você disse que não é uma dízima, é um número exato, porque, gente, 1 sobre 7, certo? 5 dividido por 5 dá 1, 35 dividido por 5 dá 7. 1 sobre 7 vai dar um número aqui, ó, 0,1. Olha só o número que dá. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2. Gente, é como eu estou te falando, na matemática existe uma regra para a maioria, mas existe também suas exceções. Então, como eu tenho aqui o 1 e o 7 aqui é um número primo, então, provavelmente, alguns números primos vai dar uma situação como essa aqui. Vai dar um número exato, né? Ele tem várias casas decimais, mas ele chega aqui e para, ó. Ele é exato. É um número exato, certo? Ele não se repete. É um número que chega aqui, tem várias casas decimais, mas chega aqui e para. Então, ele é um número exato. Vamos supor, se eu disser
sobre 5. 1 sobre 5 ele vai dar um número exato também, não é isso? Ó, 1 dividido por 5 é um número primo também, né, gente? Ó, vamos lá. 1 e 5, ó. Dividido por quê? Por 5, certo? Ó, eu só tenho 5 aqui. Para ser uma dízima, eu teria que ter o quê? Um número diferente de 5. Ó, eu tenho 5, mas é um número, uma conta exata. Por quê? Porque quando você tem justamente o denominador sendo ele primo, então você não tem como decompor ele em fatores primos, porque ele já é um número primo. Então, para os números primos, essa regra ela não é válida. Ok, gente? Para a maioria dos números primos, né? Ó, quer ver uma que é válida? 1 sobre 3. 3 é primo, né? Então, 1 sobre 3 dá quanto? Dá aqui, ó. 1 sobre 3 dá justamente uma dízima, certo? Dá 0,3, 3, 3. E 3 é primo. Então, essa regra aqui é uma regra que tem suas exceções. Entendeu? Então, ela serve para a maioria, mas tem as suas exceções também. Ok, gente? Então, é isso aí. Ela tem essas exceções aqui que a gente acabou de ver. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Números irracionais e reais. A gente vai falar agora de números irracionais e reais. O conjunto dos números irracionais. A gente vai falar primeiro, ó. Assim como existem números decimais, gente, que podem ser escritos como frações, como numerador, numerador e denominadores inteiros, né? Que esse numerador e denominadores que pertencem, tanto o numerador como o denominador que pertencem aos conjuntos dos números inteiros, eles são que pertencem ao conjunto dos números racionais. Qual é a definição de conjunto dos números racionais? A definição de conjunto dos números racionais é o seguinte, ó. Eu tenho que, no conjunto de números racionais, eu vou ter uma fração, né? A sobre B, tal que A, o numerador, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, certo? E B, o meu denominador, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, excluindo o zero, certo? Essa é a definição de números racionais. Então, que A pertence. Então, assim, a gente tem também o conjunto dos números irracionais, que há números que não admitem tal representação, né? Os números decimais não exatos que possuem representação infinita. Ou seja, ela não se repete, ela tem uma representação seguinte. Os valores dela, ela não é periódica, certo? Mas as casas decimais, ela vai tendendo ao infinito. Então, ela possui uma representação infinita e não periódica, certo? Então, um exemplo de conjunto dos números irracionais que a gente vai dar aqui. Ó, raiz de 2. Raiz de 2 é um elemento que pertence ao conjunto dos números irracionais. Por quê? Ó, a raiz de 2 é igual a 1,4142142 135, ó, não é periódica, né? Mas ela vai, ó, seguindo, certo? Então não há periodicidade aqui. Ela não se repete aqui. Então por isso que ela é irracional, entendeu? Olha lá, raiz de 3, ó, outro elemento do conjunto de números irracionais. Raiz de 3 vai ser igual a quanto? A 1,732,0,5,0,8, certo, gente? Por aí vai, ó, certo? A raiz quadrada de qualquer número primo ela é irracional. Então, ó, a raiz quadrada de qualquer número primo aqui, ela vai ser irracional, né? Olha só, o número π também ele é irracional, que vai ser o quê? Ó, o número π ele vai ser 3,14, ó, é o número π racional, 3,14, 15, certo? 92, 65, e aí vai, por aí vai, ó, e ela não é periódica, então ela é o número racional, não é isso? Ok. Bom, gente, vamos falar agora do conjunto dos números reais, que é o conjunto universo, é o conjunto que ele
é o maior conjunto, que todos esses conjuntos ele está inserido dentro do conjunto dos números reais, certo? Então, a união de todos esses conjuntos aqui que a gente falou vai dar o conjunto dos números reais, né? Então, assim, ó, a união dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, né, vai dar o seguinte: eu vou representar o conjunto dos números reais. Então, a definição de conjunto dos números reais, como é? A definição do conjunto dos números reais, que eu vou representar pelo R barrado, a representação vai ser igual à união do meu conjunto dos números racionais, certo? Com o conjunto dos meus números irracionais. Então, essa aqui vai representar justamente a definição de conjunto dos números reais, certo? Então, ó, a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais vai dar o conjunto dos números reais. Essa é a definição do conjunto dos números reais. Como é que a gente representa isso, certo? Por propriedades. Vai ser assim, ó, o conjunto dos números reais, ele vai ser o seguinte, ele vai ser igual, a definição também pode representar da seguinte forma. Vai ser x tal que x, ele pertence, ó, ao conjunto dos números racionais, ou, né, por como ele é uma união, ele vai ser ou x pertence ao conjunto dos números irracionais, né? Essa aqui é a minha definição de conjunto dos números reais, né? Então é o seguinte, outra questão do conjunto dos números reais é que se o conjunto dos números racionais, a interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, vai ser conjunto vazio, gente. Sempre vai ser conjunto vazio. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, ele não pertence ao conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números irracionais, ele fica fora do conjunto dos números racionais. Fica fora. Então, a interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, a interseção vai dar conjunto vazio, né? Então, no diagrama, como é que a gente representa isso? No diagrama, a gente apresenta da seguinte forma, gente, ó. Eu vou tentar aqui representar, eu vou voltar aqui, porque tem esse risco aqui. Então, a gente vai representar da seguinte forma aqui, ó. Vamos representar no diagrama. Como é que a gente representa no diagrama isso aqui? Eu vou fazer o meu diagrama aqui. A gente representa o seguinte, ó. Eu vou ter o meu conjunto dos números naturais aqui, que é o primeiro que a gente falou. O conjunto dos números naturais, ele vai ser subconjunto do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais vai ser subconjunto do conjunto dos números inteiros, que aqui eu tenho Z, certo? O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais vai ser subconjunto do conjunto dos números racionais, ó, que eu vou representar por quê, aqui. E o meu quadrado grande vai ser o meu R, que é o conjunto dos números reais, certo? E o conjunto dos números racionais vai estar aqui, ó, fora. Então, ele vai representar sozinho aqui o conjunto dos números racionais, certo? Então, o conjunto dos números reais vai ser o meu conjunto universo aqui, ó. Ele vai ser o conjunto aqui que vai englobar todos esses conjuntos aqui. O irracional, ele vai ser o conjunto aqui isolado, né? E o inteiro e os naturais, são subconjuntos do conjunto dos números racionais. E todos esses conjuntos que estão aqui dentro é subconjunto do conjunto dos números reais. Entendeu, gente? Então, a gente vai representar que mais tarde, na próxima aula, a gente vai falar sobre intervalos. Então, a gente vai representar agora, tirando aqui o diagrama que a gente fez, certo? Você pode voltar o vídeo depois para poder copiar. Então, aqui, ó, porque não tem espaço, então o que a gente vai fazer? Na reta numérica, a gente vai representar na reta, certo? Essa reta aqui dá para o gasto, ó. Então, eu vou ter na minha reta real, que eu vou chamar de reta real, certo? Vou desenhar um Rzinho aqui, que a gente vai falar sobre intervalos e vai aproveitar muito essa reta aqui. Então, é o seguinte, ó, a união de todos os conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais, vai daqui dar os conjuntos de números reais, eu tenho isso aqui, ó, menos 4, certo? Menos 3,
ó, menos 2, certo? Menos 1, certo, gente? Eu tenho aqui 0, ó. Vamos lá, vamos botar aqui. Vamos botar só os números inteiros primeiro. 2, 3 e o 4, certo? Onde é que eu ponho aqui os irracionais? Os irracionais, ele está, vamos pôr, ele está mais ou menos aqui assim, ó, menos, no caso, né, 3 quartos, não é isso? Eu tenho aqui menos 3 quartos, eu tenho irracional, ele está representando aqui, ó, menos 3 quartos. Os irracionais, eu vou botar aqui, ó, entre 1 e 2, eu vou botar aqui raiz de 3, ó, raiz de 3, os irracionais, certo? E pronto. Toda essa representação aqui, ó, que eu representei os inteiros, os naturais também, os racionais e os irracionais, todos esses aqui representam tudo o conjunto dos números reais. Então, aqui na reta real, todos os elementos de todos esses conjuntos estão representados aqui na reta real. Que próxima aula falaremos de intervalos e vamos realmente desenhar essa reta real para representar os intervalos de dois números, certo? Ou seja, que vai representar um conjunto, ou seja, o intervalo ele vai ser um conjunto, né? A gente vai representar esses intervalos na reta real. Ok, gente? Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Vimos os três conjuntos que faltavam, conjunto de números racionais, irracionais e reais. Nós observamos as relações entre eles, sendo que o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele se comporta como um conjunto universo. Daqui para frente, vamos sempre referenciar o conjunto dos números reais como um conjunto macro, que todas as operações e todos os fenômenos matemáticos vão ocorrer dentro do conjunto dos números reais. Ok, gente? Gente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like de gostei, ok? Escreva nos comentários qualquer tipo de sugestão ou dúvidas. Um forte abraço e até a próxima aula.